Exército tem hierarquia por motivo brutal. Em guerra, hesitação mata. Oficial ordena, praça executa. Imediato, absoluto, sem questionamento. Desobediência em zona de combate não é erro disciplinar, é traição à própria sobrevivência. Consequência, corte marcial. Prisão militar. Desonra permanente. Fim. Praças da FEB aprenderam isso no sangue. Treinamento martelava. Cadeia de comando mantém você vivo. Americanos eram piores ainda. Quebrou ordem, destruiu carreira. Ponto final. Itália, outono de 1944. Ordem veio cristalina dos comandantes aliados. Suprimentos militares são exclusivos para tropas. Penicilina. Apenas soldados feridos. Comida? Apenas combatentes. População italiana morrendo de fome e doença? Tragédia, mas não é problema militar. Pracinhas brasileiros receberam ordem, assinaram confirmação, entenderam perfeitamente a sentença por violação e então desobedeceram. Não dezenas. Não uma vez, centenas. Este é o relato de como brasileiros transformaram desobediência em ato de humanidade e pagaram o preço sem pestanejar. Se essa história ainda é novidade para você, fique até o final e inscreva-se no canal para ajudar a manter viva a memória do Brasil e resgatar o sentimento de patriotismo. Julho de 1944. Primeiro escalão da FEB desembarcou em Nápoles e encontrou devastação além do imaginável. Brasil era país pobre, mas Itália estava em nível diferente de destruição. Anos de guerra tinham transformado Península em paisagem apocalíptica. Bombardeios aliados arrasaram cidades tentando expulsar alemães. Wehrmacht, em retirada, destruía tudo que pudesse ser útil para inimigo. Pontes explodidas, estradas minadas, fábricas demolidas, campos queimados. População civil vivia em condições subhumanas. Famílias moravam em escombros de casas bombardeadas. Crianças vestiam trapos. Velhos catavam lixo procurando algo comestível. Fome não era escassez, era fome real que mata. Desnutrição deixava crianças com barrigas inchadas e olhos fundos. Doenças se espalhavam sem controle. Tifo, disenteria, pneumonia, tuberculose, sem médicos, sem hospitais funcionando, sem remédios, doenças matavam em massa. Veterano João Ferreira de Albuquerque descreveu décadas depois. O que nos impressionou foi uma Itália completamente arrasada. Desde o começo nos pediam coisas para comer e praticamente tudo o que tínhamos nas marmitas que recebíamos dávamos para eles, principalmente as crianças. Mas generosidade instintiva de brasileiros colidia frontalmente com regulamentos militares aliados. Comandantes americanos estabeleceram regras rígidas sobre interação com civis. Lógica era pragmática. Recursos eram escassos. Cada soldado carregava suprimentos calculados matematicamente. Ração tipo C fornecia calorias exatas, necessárias para marchar e combater. Penicilina era ouro líquido, produzida em quantidade insuficiente mesmo para necessidades militares. Compartilhar significava reduzir capacidade operacional. Escreva nos comentários de onde você assiste, cidade, estado ou país. Agosto de 1944. Diretiva oficial foi distribuída para todas as tropas aliadas na Itália. É estritamente proibido compartilhar rações militares, medicamentos ou qualquer suprimento com população civil. Soldados devem manter distância profissional de civis. Violações serão tratadas como desobediência de ordem direta, com consequências disciplinares apropriadas. Cada soldado precisava assinar documento confirmando que leu e entendeu o regulamento. Oficiais americanos eram inflexíveis. Já tinham processado soldados por violações. Brasileiros receberam aviso adicional. FEB estava sendo observada. Primeira força latino-americana em combate europeu.
Disciplina precisava ser exemplar. Comandantes brasileiros repassaram ordem com relutância visível. General Mascarenhas de Moraes conhecia seus homens. Sabia que pracinhas vinham de origem humilde, conheciam fome, conheciam privação. Ver crianças famintas e não ajudar ia contra instinto básico de homens que eram pais, irmãos, tios. Mas ordem era ordem. Guerra exigia disciplina. Pracinhas escutaram, assinaram e começaram a desobedecer no mesmo dia. Não foi um soldado isolado quebrando regra. Foi padrão comportamental que se espalhou por toda a FEB. Dezenas de pracinhas, independentemente, fizeram a mesma escolha. Humanidade vinha antes de regulamento. Padrão era consistente. Pelotão brasileiro entrava em vila recém-liberada. Crianças se aproximavam cautelosas. Propaganda fascista tinha pintado brasileiros como selvagens. Mas crianças famintas arriscavam tudo por comida. Estendiam mãos pequenas. Não pediam verbalmente, olhos pediam. Pracinha olhava ao redor verificando se o oficial estava perto. Se não estava, mochila abria. Metade da ração tipo C ia para mãos pequenas. Chocolate, biscoitos, carne enlatada. Crianças agarravam como tesouro. Corriam antes que soldado mudasse de ideia. Veterano Júlio do Vale recordou. Entramos na casa de um italiano para confraternizar e um senhor não parava de gemer no quarto. O problema era no braço. Ele já havia tentado de tudo, mas não adiantava. Limpamos a região com iodo e cuidamos dele. Outro veterano relatou. Eu cheguei várias vezes a dividir o meu almoço com crianças italianas famintas. Comportamento se repetia em cada vila. Massarosa, Camaiore, Barga, Luca, Galicano. Onde FEB passava, crianças eram alimentadas, não oficialmente, não com aprovação de comando. Mas acontecia, sistematicamente. Oficiais americanos começaram a notar. Pelotões brasileiros saíam de vilas e civis tinham chocolate que só tropas americanas possuíam. Crianças usavam bandagens com marca de kit médico militar. Evidências eram óbvias. Confrontos começaram. Capitão americano parou o pelotão brasileiro em outubro de 1944. Seus homens estão compartilhando rações. Isso para agora. Tenente brasileiro respondeu. Vou falar com eles, senhor. Falou. Pracinhas concordaram, continuaram fazendo. Porque para brasileiro de origem pobre do interior, do sertão, das favelas, criança com fome não era estatística. Era a realidade que conheciam. Mães deles passaram fome. Irmãos deles passaram fome. Alguns deles passaram fome. Ver criança italiana na mesma situação e não ajudar quando tinham comida no bolso era impossível moralmente. Desafio maior era penicilina. Compartilhar comida era desobediência. Compartilhar antibiótico era crime militar grave. Penicilina era recurso controlado rigidamente. Falta de um frasco podia significar soldado morrendo de infecção depois. Mas pracinhas viam realidade que manuais militares ignoravam. Crianças italianas morriam de infecções que penicilina curava em dias. Pneumonia, ferimentos infectados, doenças que antibiótico tratava facilmente. Sem acesso à penicilina, morte era garantida. Sargento Miguel Pereira, que ficou na Itália após guerra para cuidar do monumento votivo brasileiro, viveu o momento que definiu o dilema. Em Civitavecchia, encontrou crianças se aproximando. Comia marmita no chão quando menina parou na frente. Não pediu, apenas olhou. Miguel deu comida inteira. Dia seguinte, mesma hora, mesmo lugar. Mas não uma criança, 2. Dia seguinte, 3. Em uma semana, 200 crianças esperavam Miguel na hora da refeição. Capitão criou cordão de isolamento para impedir crianças de se aproximarem. Miguel continuou alimentando. Escondido, contra a ordem, mas continuou. Porque a alternativa era assistir crianças morrerem de fome enquanto comia, entre dezenas de pracinhas, desobedecendo ordem. História de um, em particular,
exemplifica dilema moral que todos enfrentavam. Cabo José Santos, mecânico de São Paulo, 23 anos, alojado em Granaglione, com família italiana em novembro de 1944. Família Martinelli não era exceção, era regra. Guerra não discriminava. Pai Antônio era sapateiro, oficina destruída. Mãe Maria cuidava de 2 filhos pequenos. Família vivia em casa parcialmente destruída. Comida era escassa, aquecimento inexistente. Inverno nos Apeninos chegava com temperaturas de 20 graus negativos. José e 3 outros pracinhas foram alojados com família. Protocolo militar. Soldados requisitavam abrigo, civis forneciam sem escolha. Mas brasileiros não se comportavam como ocupantes, ajudavam a reparar telhado, consertavam o que estava quebrado, compartilhavam comida discretamente quando podiam. Quarta-noite, José acordou com tosse vinda do quarto da família. Não tosse comum, tosse profunda que sacudia corpo. Som que brasileiro pobre conhecia bem. Pneumonia. Doença que matava pobre porque rico comprava remédio. Em Itália de 1944 não existia remédio para comprar. Penicilina simplesmente não estava disponível para civis. Menina de 5 anos, Lucia, estava com febre de 40 graus. Respiração difícil, lábios roxos, tosse com sangue. Maria aplicava panos frios inúteis. Antônio segurava a mão da filha impotente. Pietro, irmão de 8 anos, chorava silencioso. José tinha 3 frascos de penicilina no kit médico. Instruções eram explícitas. Uso exclusivo para ferimentos de combate próprios ou de companheiros próximos. Dar para civil era violação grave. Oficial americano tinha sido claro semana antes. Próximo brasileiro que eu pegar usando suprimento em civil vai direto para a corte marcial. José sabia exatamente o que aconteceria se usasse penicilina. Descoberta era inevitável. Próxima inspeção de rotina, frascos faltando seriam notados. Investigação seria aberta. Punição seria severa. Não repreensão. Prisão real. Fim de carreira. Vergonha para a família no Brasil. Mas José também sabia exatamente o que aconteceria se não usasse. Lucia morreria, provavelmente em 24 horas. Maria passaria o resto da vida sabendo que filha morreu, enquanto o soldado brasileiro dormia no cômodo ao lado com o remédio que salvaria. Antônio carregaria a culpa de não poder proteger filha. Pietro perderia irmã. Matemática era simples e cruel. Carreira de José versus vida de Lucia. Regra militar versus consciência humana. Futuro dele versus futuro dela. José pegou o frasco de penicilina. Não teve dúvida prolongada. Não pesou prós e contras. Viu criança morrendo. Tinha remédio. Usou. Tão simples quanto isso. Injetou primeira dose com mão que tremia levemente. Não de medo de punição. De medo de estar calculando dose errada. Não era médico. Mas tinha visto enfermeiro aplicar. Lembrava vagamente da quantidade. Calculou baseado em peso de Lucia. Doses seguintes vieram a cada 8 horas. José usou os 3 frascos durante 2 dias. Escondeu frascos vazios no fundo da mochila debaixo de equipamento. Não contou para companheiros. Segredo tinha que ser absoluto. Lúcia começou a melhorar no 2º dia. Febre baixou. Respiração ficou menos laboriosa. 3º dia, estava acordada. 4º dia, comeu sopa. 5º dia, sentou na cama. 6º dia, sorriu timidamente. Maria chorava de alívio toda vez que via a filha melhorando. Antônio colocou mão no ombro de José, com gratidão que italiano não sabia expressar em palavras. Pietro abraçou José com força surpreendente para menino pequeno. José observava a recuperação com sentimento misturado. Orgulho de ter salvado vida, terror de ser descoberto, mas terror era secundário. Lucia estava viva, resto era detalhe. 3 semanas depois, durante reabastecimento de rotina, inevitável aconteceu.
Capitão americano fez inspeção surpresa de suprimentos. Verificação padrão. Kit médico de cada soldado era aberto e conferido. José apresentou o kit. 3 frascos de penicilina deveriam estar lá. Não estavam. Capitão olhou para José com expressão que dispensava palavras. Outros soldados pararam o que faziam. Todos sabiam o que frascos vazios significavam. Alguém tinha usado. Em que? Ferimento não reportado era improvável. Uso em civil era óbvio. José podia ter mentido, inventado história de companheiro ferido em patrulha que ninguém testemunhou. Mas mentira seria covardia. Mãe dele ensinou que homem assume consequência de ação. José confirmou. Usou em civil. Criança com pneumonia. Salvou vida dela. Reação foi imediata. José foi preso, algemado, levado para a prisão militar improvisada. Outros pracinhas assistiram chocados, alguns com pena. Outros com raiva por José ter trazido problema para pelotão. Divisão de opinião era inevitável. Comandante brasileiro tentou intervir. Argumentou que José tinha salvado vida inocente, que intenção era nobre, que punição podia ser atenuada. Oficial americano foi inflexível. Ordem tinha sido clara. Violação tinha consequência. José seria julgado. Mas José não foi exceção. Era apenas o que foi pego. Investigação subsequente revelou padrão. Dezenas de pracinhas tinham frascos faltando. Alguns tinham usado em civis feridos, outros em crianças doentes. Padrão era tão disseminado que punir todos seria impossível. Metade da FEB estaria presa. Comando brasileiro e americano chegaram a acordo pragmático. José seria exemplo. Punição seria severa o suficiente para desencorajar outros, mas não haveria caça às bruxas. Demais violações seriam ignoradas se parassem imediatamente. Julgamento de José foi rápido. 5 oficiais brasileiros. Culpa era óbvia. José não contestou. Confirmou tudo. Quando perguntaram se tinha algo a dizer, respondeu apenas que faria a mesma escolha novamente. Sentença veio. 15 dias de prisão, rebaixamento para soldado raso, perda de 2 meses de soldo, registro permanente em ficha militar. Punição era severa, mas podia ter sido pior. Corte marcial completa resultaria em desonra total. Acordo permitia que José mantivesse certa dignidade. José cumpriu pena em silêncio. Não reclamou. Não pediu clemência. Aceitou consequência. Porque a alternativa era deixar Lúcia morrer. E 15 dias de prisão valiam infinitamente menos que vida de criança. Punição de José não parou outros pracinhas. Se algo, reforçou determinação. Brasileiros desenvolveram técnicas para esconder desobediência. Compartilhavam comida quando oficiais não olhavam. Aplicavam primeiros socorros em civis discretamente. Alguns até conseguiam contrabandear penicilina adicional para substituir o que davam. O oficial brasileiro confidenciou décadas depois. Eu sabia o que meus homens faziam. Fingia não ver. Como poderia puni-los por terem coração? Guerra já nos obrigava a fazer coisas terríveis o suficiente. Se meus soldados queriam fazer uma coisa boa, eu não ia impedir. Apenas pedia discrição. Comportamento de brasileiros contrastava drasticamente com outras tropas aliadas. Veterano italiano Giancarlo Maciantelli recordou. Os alemães em retirada saqueavam roupas e comida. Os americanos e ingleses descartavam alimentos não utilizados pelas tropas em vez de doá-los. Já os brasileiros compartilhavam o que tinham. População italiana percebeu diferença. Brasileiros eram vistos não como ocupantes militares, mas como libertadores genuínos. Em cada vila que FEB liberava, civis não apenas agradeciam pela libertação, agradeciam pela humanidade, por soldados que tratavam crianças italianas como tratariam crianças brasileiras. Maria Martinelli contou história de José para vizinhos. História se espalhou. Outros civis relatavam experiências similares.
Soldado brasileiro que deu comida quando estava com fome também. Outro que aplicou bandagem em ferimento. Outro que deu chocolate para a criança que nunca tinha provado doce. Padrão era claro. Brasileiros sistematicamente violavam ordem para ajudar civis. Não por rebeldia a organizações, por impossibilidade moral de não ajudar quando podiam. José foi liberado após 15 dias. Voltou para pelotão. Recepção foi mista. Alguns companheiros o cumprimentaram discretamente. Outros mantiveram distância, mas respeito voltou em batalha. José demonstrou mesma coragem salvando companheiros feridos sob fogo que demonstrou salvando criança italiana contra a ordem. Foi promovido de volta a cabo meses depois por bravura em combate. Guerra terminou em maio de 1945. FEB voltou para Brasil. Desfile da vitória. Celebração nacional. Mas para José, vitória real não foi derrotar a Alemanha. Foi saber que Lucia estava viva. Família Martinelli tinha sobrevivido guerra. Futuro era possível. Décadas se passaram. Brasil esqueceu pracinhas rapidamente. Veteranos voltaram para a pobreza. Governo não forneceu pensões adequadas. Apoio psicológico não existia. Muitos morreram esquecidos. Mas Itália não esqueceu. Cidades liberadas por FEB construíram monumentos. Montese ergueu Piazza Brasile. Pistoia construiu o Monumento Votivo Brasileiro. Todo ano comemorações acontecem. Crianças italianas aprendem história de pracinhas brasileiros nas escolas. Cantam canção do expedicionário em português. Honram memória de soldados que libertaram a voz delas. E não honram apenas vitórias militares. Honram humanidade. Contam histórias de soldados que compartilhavam comida quando proibido, que davam remédio quando o regulamento negava, que escolheram consciência sobre carreira. José Santos voltou para São Paulo. Trabalhou como mecânico. Criou família. Viveu vida simples. Nunca falou muito sobre guerra. Mas guardou cartas que Lucia enviou ao longo dos anos. Primeira aos 12 anos. Outra aos 18, quando entrou na universidade. Outra aos 25, quando teve primeiro filho. Última carta chegou quando José tinha 70 anos. Lucia escreveu: "Você perdeu posto, perdeu dinheiro, foi punido, mas me deu vida inteira, deu futuro aos meus filhos, deu existência aos meus netos. Valeu a pena? Para mim valeu tudo. Brasil enviou soldados para libertar Itália. Você libertou minha vida especificamente. Obrigada eternamente." José morreu em 1991. Funeral foi simples, mas filho leu carta de Lucia em voz alta, para que todos soubessem. Pai não foi apenas soldado que seguiu ordens. Foi homem que seguiu consciência, mesmo custando caro. Hoje, em Montese, guias turísticos contam história de pracinhas. Explicam que brasileiros eram diferentes, pobres, mas generosos, despreparados, mas corajosos, humildes, mas humanos. E, acima de tudo, incapazes de assistir criança sofrer sem ajudar. Mesmo quando ordem mandava não ajudar. Mesmo quando punição era severa. José Santos representa centenas de pracinhas que fizeram mesma escolha. Não foi herói único. Foi parte de padrão de humanidade que definiu FEB. Comando militar puniu desobediência. História recompensou humanidade. E Itália nunca esqueceu. Porque no final, guerra mede vitórias em território conquistado. Mas humanidade se mede em vidas salvas. Brasileiros conquistaram território e salvaram vidas, às vezes desobedecendo ordem para fazer isso. E quando história julga, décadas depois, veredicto é claro: fizeram o certo. Ordem estava errada, consciência estava certa. Valeu cada dia de prisão, valeu cada punição, porque Lucia viveu. E centenas de outras Lucias viveram, e isso é maior que qualquer regulamento militar.